Olá, bem-vindo ao segundo vídeo da terceira aula da unidade 3. Meu nome é Rodrigo. Bem, agora a gente vai começar a trabalhar com o relatório do dia, né? Qual que é a função de um relatório do dia, né? A primeira função é avaliar, né? Avaliar o que foi feito, né? A segunda é efetivamente registrar o que foi feito, né? A questão da avaliação é importante para saber se o que eu fiz efetivamente vai funcionar, vai servir ou não para o meu propósito. E a questão de registrar é porque quando eu estou gravando um vídeo, quando eu estou produzindo uma mídia, é muito comum eu fazer tanta coisa que eu perco um pouco do pé, da conta do que está acontecendo, né? Então, um relatório diário, ele me ajuda a fazer isso, na verdade, a ter essa ideia, né? Ele ajuda a planejar o futuro, né? Porque se eu sei o que eu fiz, se eu avalio se foi bom ou não, eu sei o que eu preciso efetivamente fazer para amanhã, né? E também, né, ele ajuda a estabelecer esse processo de continuidade, como a gente já falou, né, no vídeo passado, né? Agora, o que é esse relatório? Ele registra a necessidade de produção, as metas que já foram realizadas e as metas que não foram realizadas. Não é isso não. O relatório de continuidade, o que ele faz? Ele relata os dados de produção, ou seja, quais roupas as pessoas usaram, quais adereços as pessoas usaram, quais enquadramentos foram utilizados, qual foram as iluminações que nós utilizamos, ou seja, era uma iluminação, era uma iluminação mais clara, era uma iluminação mais escura, havia contraluz, não havia, havia luz de preenchimento, não havia, né? Todas essas relações estão ali. E eu tenho de novo ali no relatório uma excelente oportunidade de ensino de um gênero específico que normalmente não é muito tratado na escola, que é o relatório, né? Ou seja, a gente pode discutir a estrutura desse relatório, pensar quais são as partes e quais são os elementos lexogramaticais que poderiam entrar ali e tentar, de novo, criar relatórios. Os alunos poderiam criar relatórios paralelos e, no final, gerar um relatório colaborativo, coletivo e único, onde a gente juntasse as ideias, os detalhes de todos que estão ali presentes. Apesar de, na produção cinematográfica e videográfica profissional, você ter funções muito específicas, né? É interessante que no ambiente escolar, no ambiente de ensino, as pessoas possam navegar e participar o máximo possível de outras funções, para que elas possam necessariamente experimentar essa relação colaborativa que o vídeo pode nos propiciar, né? Bem, agora a gente tem aí no nosso slide, e vocês têm disponível para vocês no curso, um exemplo de um roteiro de edição, tá certo? Para a gente usar na pós-produção, né? É um momento que a gente vai começar a decidir o que foi gravado durante meu processo de produção que efetivamente vai entrar no meu vídeo. Então, se vocês observarem esse roteiro, ele tem ali algumas colunas, tá certo ou não? Tem o nome da produção, a data que ele está sendo feito, quem é o responsável por isso, e a lauda que é o número de páginas, né? Muitas vezes um roteiro desse pode ter diversas páginas. E ali a gente tem algumas colunas que podem ser interessantes. A coluna de arquivo, né? Porque, como eu disse, como a gente está trabalhando ali hoje em dia com câmeras que não usam mais suportes físicos, como fitas, né? Celulares ou câmeras que a gente pode ter em casa, nossa câmera fotográfica grava vídeo, ela gera diferentes arquivos. Então eu preciso saber em qual arquivo está a cena, para eu poder efetivamente usar essa cena depois da minha edição. Eu preciso saber o nome desse artigo. E se eu vou usar uma cena dali, muitas vezes um arquivo grava mais do que eu preciso, então eu preciso saber que momento ele começa, que momento ele termina. Normalmente eu expresso isso em minutos e segundos, né? Que nem eu vou usar uma cena que começa a 1 minuto e 30 segundos e que termina aos 10 minutos e 14 segundos, por exemplo. Então eu tenho ali o momento que eu vou recortar no meu processo de edição, né? Eu tenho ali uma rápida descrição da imagem, de plano, sequência, o que está acontecendo, que é para o editor não se perder caso haja ali algum ruído na comunicação, né? O que é dito, também em linhas gerais, a transcrição pode não ser completa, mas pelo menos algum nível de transcrição para que a pessoa que está editando ali consiga entender o que está acontecendo, e o tempo final, tá certo ou não? Ou seja, quanto tempo de duração esse trecho tem. É claro, para fazer um roteiro como esse, significa que eu vou ter que ter uma ação anterior a ela. Eu vou ter que assistir toda a minha produção, não é isso não, e saber o que tem ali dentro minuto a minuto, ou seja, eu vou ter que fazer um processo de minutagem dessas cenas, né? O que também pode ser um exercício bastante interessante de produção escrita, uma vez que os alunos têm que ler, minutar e descrever o que está existente ali dentro daquele conjunto de arquivos, né, audiovisuais, né? Esse roteiro ele facilita muito a seleção de conteúdos para o meu vídeo e facilita muito o processo de construção desse texto com a forma
e com a abordagem que lá atrás a gente discutiu, que é a que eu escolhi durante meu processo de construção do storyline e do argumento. Bem, a gente se encaminha agora para o final da nossa aula e é importante a gente perceber que essa aula que foi bastante densa, a gente discutiu uma série de questões ali importantes que não podem ser esquecidas, né? A gente falou sobre produção e pós-produção de vídeos, com foco especial nos roteiros de cada etapa, né? E a gente discutiu o storyboard, que pode ser feito com desenhos ou com fotografias e que indica a construção visual de uma cena. A gente discutiu o roteiro de gravação, que dá os detalhes de como serão gravadas essas cenas, os relatórios de produção, né? Isso não, que conferem o que foi realizado, a continuidade e dão as minhas metas, os meus objetivos para as próximas gravações. Na pós-produção, a gente discutiu a necessidade de edição do vídeo, e a gente discutiu sobre o roteiro de edição, né, que é o momento onde eu praticamente minuto meu trabalho e começo a colocar ali na sequência da ordem o que vai acontecer, né? Bem, novamente, no final de cada aula a gente tem uma atividade, então a gente gostaria que vocês fossem até o guia do aluno e fossem ver quais atividades deverão ser feitas, né, e as suas instruções. É interessante a gente sempre ressaltar que vocês não só realizassem as suas atividades, mas também comentassem e discutissem as atividades dos colegas, para que a gente pudesse fomentar uma interação e uma geração de ideias mais interessante durante a nossa produção, né? Bem, esse é o final do último vídeo da terceira aula. Muito obrigado a todos por terem acompanhado a gente até aqui.